Fala aí, beleza? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Cá estou eu aqui. E vamos falar dessa vez com uma ferramenta muito interessante que é a Gemini, ou Gemini, né? Eu vou ficar utilizando o termo Gemini aqui por um hábito e tudo, mas não, a pessoal já viu os gringos falando, né, de Gemini. Enfim, é a ferramenta, a inteligência artificial do Google, tá? É a inteligência principal deles. Inclusive, aqui na descrição, aqui abaixo, vai estar o link para você acessar, que é gemini.google.com/app. Mas eu vou deixar na descrição para você já clicar aí e ir embora. Detalhe, eu estou utilizando a versão gratuita, tá bom? Então é gratuita. Eu vou ser bem sincero, eu não testei a versão paga, como eu já utilizo o chat GPT e tudo mais. Então, eu uso a versão paga do ChatGPT, já de bom grado, né? Já funciona para aquilo que eu preciso. E o Gemini, normalmente eu utilizo para algumas coisas que eu vou te mostrar agora que é interessante, que eu não sei se na versão paga o quão bom deve ser. Sendo bem sincero, não sei. Eu posso depois até testar a versão paga e até gravar se for alguma coisa depois mais na frente. Mas enfim. O fato é que vamos usar a lógica no seguinte: o pessoal fala muito de ChatGPT. Sim, é muito bom. Tanto ChatGPT como o Claude e outras versões de IA que tem para texto, né? Para pesquisa, para texto. Fora um monte de IAs que tem de imagem, de vídeo, enfim. Mas falando especificamente para quem for produtor, qual a utilidade interessante do Gemini? Primeiro, só para deixar bem claro, nos testes que eu já fiz, entre o GPT e o Gemini, em texto, o GPT é melhor, tá? Isso até se for analisar nos dias atuais, nesse momento em que eu gravo, né? Para a versão gratuita mesmo, o GPT e tudo, para essa versão gratuita aqui do Google, o GPT é melhor para texto, até, como eu falo, até o presente momento, tá? Tá, Pablo, então qual é a função? Eu gosto muito de utilizar o Gemini para fazer pesquisa de mercado. E vamos entender a lógica do seguinte: o que é o Google? O Google é um conglomerado gigante, é uma empresa enorme, né, que contém, se formos analisar, um monte, é um guarda-chuva com um monte de outras empresas, né? Então, nós temos o Google em si, né, o sistema de busca do Google, temos o YouTube, e aí temos outras partes, como por exemplo, o Google Analytics, o Google AdSense, né? O Google Trends, que é onde compila algumas informações, e etc, etc, etc. Então, observe que toda a parte de anúncios, né, de uma forma geral também do Google. Então, perceba que existem muitas coisas que o Google sabe. E o detalhe é o seguinte: como ele consegue poxa, esqueci de parametrizar, não, esqueci o termo agora, depois, enfim, se eu lembrar eu falo. Ele consegue, vamos chamar de parametrizar, né? Mas era outro termo que eu queria utilizar. Como ele consegue analisar, parametrizar redes sociais, ele consegue analisar a rede social, tá? Não de forma profunda, mas o básico ele consegue também. Então nós temos um local, um repositório fantástico para esse tipo de informação, tá? Então é muito bom para isso. E eu até separei aqui um prompt bem básico do Gemini, que é o seguinte. Deixa eu copiar aqui do meu bloco de notas e colar aqui. Deixa eu só trocar, acho que de câmera, fica melhor. Fica. Subir só um pouquinho para ficar melhor. Pronto. Então, ó, eu coloquei aqui. Me apresente com base nas buscas realizadas nos últimos 90 dias, com base nas pesquisas e conteúdos publicados nas mídias sociais. Então, estou incluindo tudo aqui, né? Se for mídia social, Instagram, Facebook, etc, etc, né? Com base no Google Analytics e anúncios que estão veiculados no Google, me mostre uma lista dos temas mais fortes para vender um produto no nicho de. Aí aqui eu coloquei vendas online, no nicho de. Vamos pegar um outro caso aqui, bem. De receitas fitness. Pega esse exemplo. Esse acho que eu nunca pesquisei. E peço para pesquisar. Vamos lá.
Então, esse é o primeiro passo. Perceba que eu fiz coisa básica e ele começa a comentar, né, como é que ele analisou os temas mais fortes, como é que ele foi. Ele começa a trazer algumas informações importantes aqui. Então, ele traz logo de cara que receitas veganas e vegetarianas, aí explica o porquê, né? Tá em franco crescimento, que vender Perceba que eu fui receitas fitness, mas eu não falei que era infoproduto de receitas fitness, né? Não fui específico, eu poderia até ter sido específico. E aí ele vai trazendo receitas low carb, keto, receita paleo, receitas para ganho de massa muscular, receitas para atletas, para crianças, receitas para quem tem restrição alimentar. Aí ele vai dar algumas informações, algumas dicas básicas, tá? E ele até traz algumas palavras-chave, que aí para quem vai usar o Google, né? Para poder utilizar o Google para fazer anúncio, ele já até sugere algumas palavras-chave, mas ainda. Aí ele vai dizer: deseja que eu explore algum desses temas com mais detalhes? Então tem dois caminhos. Eu posso já pedir para que ele traga algo específico, mas eu vou fazer pedir outra informação. Depois eu posso ser específico. Eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Me mostre em volume específico de buscas a lista acima. Eu quero entender a diferença entre o formato de pesquisa e a intenção da busca. Então, eu venho aqui e peço, quando ele gerar aqui, você vai entender. Vamos lá. O que ele está fazendo aqui? Como ele tem acesso a essas informações, né, o Google tem. Então ele vai me mostrar aqui o quão, por exemplo, olha, algumas palavras-chave são pesquisadas. Isso vai me ajudar a tomar uma decisão se aquele produto que eu estou procurando, se aquela ideia, aquele nicho, aquele subnicho, ele realmente tem uma procura boa ou não, se existem pessoas pesquisando. Então, por exemplo, ó, receitas veganas, mais de 100 mil buscas por mês no Brasil. Então, receitas veganas para o jantar, melhores receitas veganas fáceis, né, tudo à base de receita vegana. Intenção de busca por uma solução específica, né, jantar, busca por qualidade e praticidade, busca por uma receita específica, aí vem outros termos, né, vem aparecendo outros termos. Receita low carb, ganho de massa muscular, e ele vai dando algumas intenções aqui. E ele vai dizer como é que foi feita a busca e tudo mais. Então ele até dá um exemplo prático. Se alguém busca por receitas veganas para o jantar, a intenção é encontrar uma solução para uma refeição específica. Você poderia criar um artigo com o título 5 receitas veganas rápidas e deliciosas para o jantar e otimizar essas frases-chave ou até criar alguma coisa, né? Até algum produto específico, caso fosse, né, especificamente. Aí eu posso até fazer alguma coisa específica do tipo: me apresente em formato de lista as principais buscas e temas que essa audiência, de uma forma geral, também tem buscado. Aí ele vai começar a dizer, ó, que nas buscas genéricas, né, que começaram a aparecer, ó, receitas fitness, saudáveis, dieta, emagrecer, mais específica, está trazendo aqui quais são, busca por ingrediente, quais são os tipos de busca mais comum, busca por refeição mais comum, por objetivos. Então perceba, olha a quantidade de coisa que ele meio que já vai te sugerindo para fazer o quê? Fazer produtos, para procurar ideias de produtos. Por sinal, até da última vez que eu fiz isso, eu estou fazendo agora, eu estou sentindo que ele até está mais inteligente, tá? Ele está trazendo algumas informações importantes. Que é aqui o que, é que eu posso fazer? Ele até diz o seguinte, ó: gostaria que eu te ajude a analisar um tema específico, fornecer mais detalhes sobre algumas dessas buscas. Para uma análise mais precisa, recomendo que você utilize as ferramentas mencionadas, que já falou lá em cima, né? Então, digamos que eu vou pegar aqui um exemplo de. Deixa eu ver aqui. Receitas para viagem. Porque ele até comenta o seguinte: nesse nicho, né? Tem o período meio sazonal, que é por momentos, né? Vamos pegar isso aqui, ó, receitas de sobremesas saudáveis. Traga
mais detalhes sobre receita de sobremesa saudável. Vou pegar aqui, vamos ver o que ele vai dizer. E aí ele meio que já te ajuda nesse fator copy, né? Para você, algumas informações. Controle de preço, mais energia, melhora da saúde. Ele vai trazendo mais algumas coisas importantes aqui, onde encontrar receitas, palavras-chave utilizadas. Aí é onde ele entra essa questão. Ó, gostaria que eu criasse uma receita específica para você. Ele é razoável, tá? Ele não é tão bom. Eu vou dizer que sim. Ele pode substituir um pouco o GPT, sim, né? Mas aí, por exemplo, o GPT pago, ele é melhor, tá? Só para ter uma ideia. É aquilo que eu disse, eu não sei se o Gemini gratuito em relação ao pago, qual é a diferença que vai existir entre eles. E ele vai trazendo aqui, né? Como eu não trouxe nenhum pedido de restrição, nenhum pedido de restrição calórica, né? Eu poderia ter pedido para restringir, mas enfim. Então perceba que ele pode te dar algumas informações aqui interessantes sobre isso, sobre toda essa parte de pesquisa, né, do público de uma forma geral. Deixa eu ver o que ele vai dizer sobre ó, o que você pode me falar sobre, o que você pode me falar sobre e-books de receitas. Tem grande procura? Tem grande procura no mercado? Vamos ver o que ele vai dizer. Ele está dizendo que sim. Aí meio que ele vai dando algumas informações. E é interessante observar o seguinte: nas buscas, qual tipo de receita é mais comum? Nas buscas Google, qual tipo de receita é mais comum? Como que ele vai dizer? Que às vezes ele fica bem chato em você querer te dar alguma coisa, tá? Receita de uma forma geral, ele diz que ó, receitas básicas do dia a dia, de pão, de bolo, de massa, arroz, tal, 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 tal. Então, aí volta a receita saudável, né, restritiva. Então você perceba que você vai perguntando e aí pode te trazer uma série de informações a mais, tá? E tudo é questão de busca, de análise. Outra coisa interessante buscar no Gemini, tá? É quanto a essa questão de nicho, tá bom? Então, por exemplo, estou com dificuldades em encontrar meu público alvo. Tem como você me dar algumas características para serem utilizadas em anúncios pagos, tanto no Google como no Meta Ads? Detalhe: o produto que desejo vender é. Deixa eu pegar um lá. Pegar um tema aqui. Ah, receitas saudáveis. Receitas saudáveis para quem deseja perder peso. Vamos ver o que ele vai dizer. Então são pessoas que normalmente têm interesse em saúde e bem-estar, que buscam uma vida mais saudável, objetivo de perder peso, conscientização sobre nutrição, disposição para experimentar novas receitas, uso frequente de redes sociais. Aí onde entra a parte importante, ó, segmentação detalhada para anúncios, Google Ads. Aí ele te dá sugestões ó, de palavras-chave para ser usado no Google Ads.
Público ou parte demográfica, né? Idade, sexo, localização, né? Caso que você queira especificar. Interesses culinários saudáveis, nutrição, então os interesses público-alvo. Então, ser mais para quando você já tiver, né, que quiser criar uma lista. Do MetaEds, ele sugeriu alguns interesses. Pode ser que alguns desses interesses não existam mais, tá? Você tem que ver se existe ou não. Porque o Meta, ele de vez em quando ele sai restringindo, tira, acrescenta alguns, né? Então muda um pouco. Mas ele está falando aqui, ó, esses interesses, comportamento, pessoas que interagiram com páginas ou conteúdos relacionados a isso. E aí, exemplo de público para meta-ads. Pessoas que, né, que têm exatamente esse público. Pessoas que curtiram páginas de receitas saudáveis e grupo de emagrecimento, tal, tal, tal. Aí, dicas para criar anúncios eficazes. Use imagens de alta qualidade, atraente, crie texto persuasivo, use CTA. Isso aí é o padrão que todo mundo já, teoricamente, faz. Exemplos de anúncios. Receitas para o Ads, né, o Google Ads. Receitas saudáveis deliciosas para emagrecer rápido. Descubra como perder peso comendo o que você ama. E no Meta, né, que é Facebook e Instagram, transforme sua alimentação e alcance seus objetivos. Baixe nosso e-book gratuito com receita low carb e saborosos. Ou se for pago, você vai dizer, ele precisa citar exatamente o que é pago, né? Então, ele dá sugestões aqui de caminhos que você pode seguir. E aí você pode especificar cada vez mais, né? Ah, me ajuda a fazer isso, aquilo, outro. É aquilo que eu disse. Em algumas coisas ele não chega a substituir o GPT, mas ele te ajuda bastante, tá? A mostrar o que está acontecendo. Eu já vi muita gente utilizando também para casos bem específicos, tá? Áreas geográficas, às vezes ele consegue gerar informações eficientes e inteligentes. O fato é um caminho interessante você pedir, né, informações do Gemini, para o Gemini, no caso, e você vai ver que vai valer muito a pena, tá bom? Ele, você pode usar o áudio aqui, né? Você já pode anexar algumas imagens, não tá tão bom assim a leitura de imagem, então na dúvida, evita, né? E é como eu falei, na versão paga eu nem utilizei, eu estou pensando em utilizar para ver qual é a do Gemini, né? Para ver até o nível que é, enfim, em termos de qualidade. Mas só ele já te dá algumas informações importantes, palavras-chave, o que está sendo mais buscado, o que está acontecendo, então já é muito interessante, tá bom? Então é uma recomendação que eu te faço, dá uma estudada, dá uma pesquisada na ferramenta, e aqui abaixo na descrição eu vou deixar o link do Gemini, tá? Caso você queira acesso ao Gemini, e vou deixar também um link, você só basta colocar o seu nome, enfim, eu acho que e-mail e WhatsApp, eu vou ver o que é que eu faço. Colocar um dado básico e você consegue baixar esse prompt dessa aula, desses prompts que eu fiz agora e mais alguns outros que eu fiz aqui para o Gemini que vai poder te ajudar, tá bom? Então se for ter interesse, é só clicar e preencher as informações, beleza? E aí, como eu sempre gosto de encerrar, para ter feito no meio me esqueci, né? É o costume. Às vezes falando demais esqueço. E aí, Pablo, eu me interessei, quero tua ajuda para implementar isso, melhorar meu negócio, a aprender de fato para quem vai vender, o que vai vender, onde vender, como vender. Então eu posso te ajudar, tá? Então eu tenho minha mentoria chamada Nexus, né, que é um acompanhamento especial que ele é dividido em dois grandes momentos. Existe um primeiro encontro, tá? Que eu chamo a tarde do desespero para alguns, né? Porque nós passamos algumas horas, normalmente é à tarde, que é enquanto eu gravo aqui, é à tarde que é mais tranquila a minha agenda. Então nós passamos um certo tempo em momento individual mesmo, tá? Onde converso com você, nós tentamos resolver todo o teu problema, montamos o básico do teu negócio quanto a essa questão de para quem vai vender, o que você vai vender, onde e como, né? Nós montamos o que eu chamo de PPPP. Pessoa, problema, processo e produto. Nós conseguimos montar esse quebra-cabeça, pelo menos você vai ter um plano de ação. Então esse é o primeiro momento. Já vou passar com você de forma individual, só eu e você, tá? E no segundo momento você vai ter alguns meses de acompanhamento em grupo, onde de forma periódica, nesse momento, tá? Pode ser que eu mude, mas nesse momento
Quem entrar agora nessa turma, enquanto eu estou gravando aqui, tá nesse processo, porque depois alguém vem reclamar, mudou o tempo. É porque é aquilo que eu disse, é momentâneo. Enquanto você está vendo aqui a gravação ainda há pouco tempo, então está disponível. Então os encontros são semanais. Depois eu penso até deixar quinzenal apenas. Mas por enquanto, os encontros em grupo são semanais. Existe um dia à noite, normalmente é à noite, tá? Onde esse encontro em grupo, onde nos reunimos e conversamos, tiramos todas as dúvidas. E, às vezes eu faço durante o dia também, né? Porque é mais prático, tem gente que questão de horário mesmo. Mas o fato é, nos reunimos. Então o segundo momento é, beleza, eu montei o plano de ação contigo. E agora qual é o próximo passo? É te acompanhar. Ver você executando. Olha, Pablo, executei, tá aqui. Aí mostra, compartilha a tela, ou eu te ajudo com isso, aquilo, outro, tudo. Olha, eu preciso de tal ajuda. Olha, como é que cria uma página de vendas? Olha, calma, lá na área de membros de aluno tem o modelo já pronto, né? Que vai servir para o elemento. Sobe lá, olha, Pablo, eu estou com dificuldade em tal coisa. Ah, tem o material disponível. Normalmente tem aula disponível e quando não tem eu gravo, tá? Para os alunos. Então, é sem desculpa. Então são dois grandes momentos. Um momento individual, depois um momento especial em grupo, que é o em grupo individual, tá? Que é em grupo, mas eu vou atendendo um a um todo mundo nos momentos, né, de encontro em grupo. Então, se você se interessar, também vai estar aqui abaixo, Mentoria Nexus, para você fazer parte do grupo, né, e de fato acelerar, começar a fazer suas primeiras vendas para quem não fez as primeiras vendas e, enfim, mudar de jogo. É isso, valeu. Grande abraço, nos vemos por aí e fui.